Fala, amigo apostadores, sejam muito bem-vindos. Bom, pessoal, infelizmente o último vídeo saiu sem áudio, né? Somente quem tem criança pequena em casa sabe, né, que os pequenos não são fáceis. Bom, esse aqui é um fechamento de primos desenvolvidos aqui para o Loto Fácil. Ao clicar aqui, você é direcionado aqui para o fechamento. Como pode notar, como eu estava dando dicas, né, no último sorteio, eu falei com vocês que a dezena 4 era uma das melhores tendências para esse próximo sorteio, né? Como pode notar, ela foi sorteada, né? Infelizmente não saiu o áudio. O que eu disse, né, no vídeo anterior que não saiu o áudio, que a dezena 4 com certeza era uma dezena de ciclo devido ao atraso, tá? Eu gosto de olhar muito por aqui pelos visuais das dezenas, porque por aqui você consegue ver o comportamento das dezenas. Por exemplo, olha, a dezena 4 estava super atrasada, com certeza era uma dezena de ciclo. Infelizmente o áudio não saiu, mas eu indiquei essa dezena, né, para o próximo sorteio. Aí, como pode notar, ela foi sorteada. Olha, você vai notar que a dezena 1 mantém essa curiosidade aqui, ó, falhar dois concursos e retornar. Ó. Somente aqui que houve uma exceção, que falhou três concursos. Aqui falhou dois concursos, retornou. Aqui falhou um. Você vai notar que ela falhou dois concursos. Tudo indica que se ela manter esse padrão, ela vai retornar para esse próximo sorteio, tá? Então, como pode notar, nós temos algumas dezenas em destaque. Ó, dezena 17, 16 tem uma boa frequência. Tá vendo? Dezena 13, ela pode retornar aqui com esse próximo sorteio, tá, pessoal? Dezena 13, entre as dezenas ausentes, é uma boa dezena. E aqui, esse aqui é um fechamento de primos, tá? Para quem não conhece as dezenas primos, são essas dezenas aqui acima. A média que sai por sorteio, pessoal, é de 5 a 7, tá? Por isso que eu cerquei o padrão intermediário, que é o padrão 6, tá? Olha, por que eu cerquei o padrão 6? Porque se vir o padrão do meio, que é justamente o 6, você vai notar que aqui, ó, nós temos aqui os padrões de primos, tá? De azul, simbolizando que veio 5 primos, né? Cercou 5 primos dentro do fechamento. E se aparecer o 6 aqui e tiver 6 aqui, vem o padrão de 6, o apostador acertando as 9 dezenas aqui dentro das fixas, ele tem garantia aqui dos 15 pontos, tá? Então, por isso que eu fiz o padrão intermediário de 6, porque se vir um padrão de 7 e você acertar as dezenas do sorteio, né, e aparecer aqui o 6, você tem garantia dos 14 pontos. Se vir um padrão de 5 e você acertar as dezenas do sorteio aqui, óbvio que não vai acertar todas, né, porque os padrões são diferentes, mas você tem a possibilidade de pegar os 14 pontos. E se vir ter o padrão de 6 e acertar a dezena do sorteio, tem garantia dos 15 pontos, tá? Vamos fazer aqui com vocês aqui a análise aqui, pessoal, tá? Aqui nós temos o conferidor financeiro, é um fechamento extremamente econômico. Tá bom, meu amor. Você vai notar que aqui nós temos a parte financeira, prêmio estimado 5 milhões de reais. Olha, você vai notar que aqui, ó, você tem que escolher somente entre essas dezenas aqui que estão presentes, tá? As que estão ausentes já está aqui no fechamento, que são as dezenas primos. Olha, esse sorteio, você vai notar que aqui está de verde, ó. Qual dezena que está aqui também, ó? Você vai notar que é a dezena 4. Tá vendo? Dezena 4. Aqui, ó, dezena 6 e dezena 9, tá vendo? 7, ela tá no seu fechamento, a 8 não foi sorteada, nem a 10. Então você teria que acertar qual? 6 e 9, ó. Olha lá, 6, 9, olha lá, 11, 12, 14. Qual dessas dezenas que foi sorteada que está aqui dentro? Olha lá, a 12 e a 14. Olha lá, 12, 14. Aqui veio linha cheia, né? Praticamente quase veio a 5 dezenas, veio 4 dezenas dentro dessa linha. Dentro dessa linha tem 16, 18 e 20. Quase que vem no sorteio 16 e 18. Então teria que acertar essas duas dezenas, 16 e 18. E aqui no final, 21, 24. Aqui tinha 21, 22, 24, 25. Você teria que acertar qual? 21 e 24, tá? Agora aqui você é só clicar aqui em fixar dezenas e você vai notar que apareceu essas duas mensagens informativas. Apareceu essa roxinha aqui, pessoal. Pode comemorar que você fez 15 pontos na Loto Fácil, tá? Então aqui, ó, o sistema está falando aqui com vocês que vocês fizeram 14 e 15 pontos, fora várias premiações aqui de 13 pontos, né? 13 e 12 pontos. Nós temos os filtros, né? Filtro de par e ímpar, repetidas, primos, Fibonacci, aqui o da moldura,
né? A moldura foi bem baixa aqui, tá? Então, como pode notar, tem possibilidade do apostador pegar uma grande premiação. Nesse último sorteio, você vai notar que veio o padrão de 6. No concurso anterior, veio o padrão de 5. Vamos fazer uma simulação aqui com vocês, ó. Eu fiz uma simulação lá, mas vamos fazer aqui novamente. Aqui, ó. Você tem que sempre atentar aqui as dezenas suas aqui, ó. Olha lá, veio 2 e 5. 2 e 5 são primos, já está aqui dentro, pessoal. Tá? Então você teria que acertar qual? Aqui, ó. 7 já é primo, já está lá. 9 e 10. 9 e 10 está aqui presente. Ó. Então teria que acertar essas duas dezenas lá. Dezena 9, dezena 10. Aqui, ó. Da linha 11 à linha 15, você vai notar que a 12 está presente, ó. Tá vendo? Então teria que acertar a dezena 12. Aqui, ó. 16, 17, 18 e 20. Então teria que acertar qual? 16, 18 e 20. No início assim parece um pouco complicado, mas conforme você vai pegando a prática, né, você consegue fazer o fechamento. E aqui vem a linha cheia. Então aqui eu poderia colocar qualquer dezena aqui que daria certo, tá? Não importa se fosse 21, 22 e 24, ou 22, 24, 25, ou 21, 24, 25. De qualquer forma, não tinha como errar essas dezenas aqui, ok? Então, ao clicar aqui em fixar, você vai notar o quê? Que nós pegamos aqui os 14 pontos. Aqui, ó, os 14 pontos bem aqui, ó. Você lembra daquele padrão que eu falei azulzinho? Aqui, ó. Deu o padrão de azul. Não veio a 6, mas veio o padrão de 5, né? Que é os 14 pontos aqui, ó. 14 pontos. Entendeu? É um fechamento extremamente forte e funcional desenvolvido, né, para a Loto Fácil. Ó, você vai notar que com concursos anteriores, ó, você pode olhar por aqui, ó. Olha lá, veio 6 primos, 7 primos. Os 7 primos é o mesmo caso, pessoal. Se eu acertar a dezena do sorteio aqui, ó, nós vamos ter boas premiações, ó. Vamos lá, aqui, ó. 3 e 5 já está no fechamento. 7 já está no fechamento. Aqui veio linha cheia. Então aqui eu teria que acertar 12, 14 e 15. Então vamos lá. 12, 14 e 15. Aqui, ó. Aqui veio 16, 19 e 20. Então eu teria que acertar 16 e a 20. Tá? Olha lá. 16 e dezena 20. E aqui também veio linha cheia, ó. Com exceção da 21, veio 22, 23, 24 e 25. Então eu teria que acertar qual? 22, 24 e 25. Eu poderia até me dar o luxo de errar uma dezena, porque como veio o padrão de 7 e aqui está cercando 6, então eu poderia colocar qualquer dezena aqui, ó. Tá? Poderia ser a 8, a 6, a 9, 10. Não vai fazer diferença no resultado. Então vou colocar aqui a dezena 8 e vou fixar. E você vai notar que nós pegamos o que? Novamente, aqui, ó, onde está o 6, os 15, os 14 pontos. Por isso que eu cerquei o padrão intermediário, tá? Como pode notar, um fechamento extremamente funcional. E conforme você vai mexendo, né, elaborando os fechamentos, você consegue, né, visualizar e aprender, né, como que se monta o fechamento, tá? E aqui nós temos um brinde especial, pessoal, tá? Vamos falar aqui com vocês dos brindes. Aqui são 3 fechamentos brindes, tá? Isso você não encontra em nenhum canal, pessoal, só aqui, ó. Esse aqui é o fechamento principal, econômico baseado nos primos. E aqui nós temos um fechamento bônus, tá? Que é um fechamento de moldura fixa. O que é moldura fixa? Para quem não conhece as molduras, tá? É essas bordas aqui, ó. Entendeu? Essa aqui é a borda da Loto Fácil. Esse aqui seria um miolo, essa parte branca, tá? Nesse caso aqui, o apostador joga com a moldura fixa. Deixa eu até atualizar aqui com vocês. Olha, nesse último sorteio veio o padrão de 8, tá? O que, que o padrão de 8 está indicando? Aqui, ó, eu cerquei os dois padrões que mais saem, tá? Aqui eu fiz um ranking, tá, da moldura. O que mais sai geralmente é o de 10, depois vem o 9, tá? Depois vem o 11 e depois o 12. Geralmente sai o 8 também, tá? O 8 se encaixaria aqui próximo do 11, tá? Então, eu poderia até colocar aqui a dezena 8, tá? 8, 11, né? É um dos padrões que mais sai, depois o 12, entendeu? Então, aqui você joga com dois padrões. Você não tem a obrigação de jogar com os dois. Cada um desses padrões aqui, ó, são 50 jogos, tá? São 50 jogos apenas. Por exemplo, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Como veio 8, vamos fazer uma simulação com 9.
Quais os desenhos que eu teria que acertar? São essas aqui de azul, ó, que está dentro da moldura aqui, ó. Seria o quê? Dezena 2, 3, 4, 6, 11, 16, 21 e 24. Ao fixar aqui, ó, você vai notar que nós pegamos o que? Olha lá, 5 jogos de 14 pontos, 33 jogos de 13 e 12 jogos de 12 pontos. Agora aqui, ó, vou passar aqui para o fechamento acima, tá? Você vai notar que nesse aqui faltou uma dezena justamente por causa do padrão. Aqui veio 8, aqui é 9, tá? Então, de um padrão de 8 para 10, vai faltar duas, entendeu? Mesmo assim, ó, se eu fixar as dezenas, você vai notar que nós tivemos um retorno financeiro, tá? Aqui, ó, aqui nós pegamos aqui premiações de 13, né, 12, 15 pontos, e aqui nós abrilhantamos aqui com os 14 pontos. Agora aqui, ó, se bater o padrão, que geralmente é o que mais ocorre, deixa eu apagar aqui com vocês. Se bater o padrão, ó, você pode notar até por aqui, pessoal, ó, você pode se basear por aqui, ó. Aqui, ó, no concurso anterior veio o padrão de 10, tá? São essas 10 dezenas aqui, ó, que estão de azul, dentro da moldura, tá? Se eu acertar as dezenas aqui, ó, dentro da moldura, lembrando que não está garantindo, mas tem chegado aos 15 pontos com extrema facilidade. Aqui, ó, vou fixar os 10. Você vai notar que aqui, ó, deu uma mensagem até informativa aqui, ó. Parabéns, 15 pontos. Aqui, ó, nós pegamos um jogo de 15, 8 de 14, 22 de 13, 18 jogos de 12 e um jogo de 11 pontos, tá? Então você vai notar até aqui no início, ó, nós temos premiações aqui de 14 pontos, né? Várias premiações de 14 pontos, e aqui nós temos a premiação de 15. Mas Oliveira, mas se eu tivesse jogado como fixar 9? Se você tivesse acertado as dezenas do sorteio, né, como pode notar, vai ficar uma de fora, porque aqui são 10 de moldura, né? Veio 10 de moldura e aqui você está jogando com 9. Mas se você tivesse acertado os 9 de moldura, aí você teria pegado aqui premiações de 14 pontos. Olha lá, 6 jogos de 14, 16 jogos de 13, 25 jogos de 12 e 3 jogos de 11 pontos. Aqui abaixo também, ó, né? São que você pode notar. Nós temos aqui as premiações de 14, né, de 13, e aqui nós fechamos aí o fechamento, tá? Vamos lá, pessoal. Agora aqui, ó, do lado, nós temos aqui um outro fechamento bônus, que também é de moldura. Só que esse aqui, pessoal, é indicado para bolões. Por quê? Porque nesse aqui, você joga com a moldura fixa, certo? E você tem um miolo desdobrado nessa área verde. Nesse aqui é justamente o oposto. Você tem a moldura desdobrada, que corresponde à maior parte das dezenas, né, da Loto Fácil. E aqui você tem que acertar as dezenas do miolo, tá? Esse aí é um novo grande amigo aí do canal, pessoal, que tá mandando no zap aí, né? O Johnny Arata, que acabou de adquirir um fechamento exclusivo aqui do canal. Mas vamos lá. Agora aqui, ó, você tem que acertar as dezenas do miolo. Você vai notar que as dezenas do miolo são 9 dezenas, são essas dezenas aqui que estão de branco. Olha, nesse caso em especial, vamos lá. Ó, veio 10 de moldura. É o padrão que mais sai, pessoal. Por isso que eu coloquei aqui para fechar 10 de moldura. Se eu acertar as 5 dezenas do miolo, que são essas aqui, ó, 7, 14, 17, 18, 19, vamos lá. 7, 14, ó. Tá ficando de roxo porque tá duplicando, tá, pessoal? 14, 17, 18 e 19. Só eu clicar aqui em fixar 5. Aqui, ó, apareceu duas mensagens informativas. Parabéns, 15 pontos e parabéns, 14 pontos. Aqui, ó. Nós pegamos um jogo de 15, 3 jogos de 14, 43 jogos de 13, 139 jogos de 12 pontos e 168 jogos de 11 pontos, tá? Ou seja, é um fechamento diferente onde você tem que se basear, né, na escolha apenas do miolo, né, que corresponde a apenas 9 dezenas aqui, pessoal, tá? Em vez de você ter que se preocupar com 25 dezenas, você vai se preocupar somente com 9. Só que esse aqui é um fechamento indicado para bolões, tá? Porque cercar o padrão de moldura leva muitos jogos, entendeu? Ó, vou passar aqui alguns concursos e vai notar aqui, ó, que é o padrão de 11, ó. Ah, mesmo assim, ó, mesmo no padrão de 11, ó, deixa eu acertar aqui as dezenas do sorteio, 12, 14, 17. Eu poderia completar com mais qualquer uma dessas dezenas que está de preto, que não vai alterar o resultado. Fixar 5.
Você vai notar que nós pegamos um jogo de 14 pontos, né? O que garante ao apostador um grande retorno financeiro. Aqui em concursos anteriores, olha lá, 12 de moldura, 9, 10, 10, 10, tá vendo? Ó, tô olhando por aqui, ó. 10 de moldura, 10 de moldura, 9 de moldura, 10 de moldura, 8 de moldura. Esse 8 de moldura, pessoal, infelizmente, né, esse padrão aqui é prejudicial, tá? Porque ele está 2 dezenas abaixo. E como o fechamento é muito alto, teria que pegar várias premiações, muitas premiações de 13, para garantir ao apostador um retorno financeiro. Então, nesse caso aqui, que foi do último sorteio, né, com certeza o apostador ia recuperar uma parte do investimento, mas não iria recuperar ele totalmente, tá? Esse padrão 8 aqui é muito fora do padrão da moldura. Geralmente o que mais sai é esse aqui, tá? Então, fica a dica aí, né, com relação a esse fechamento. E aqui do lado, nós temos aqui o fechamento também de primo, só que esse aqui é indicado para bolões, tá? São 2 fechamentos. Na verdade, são 3, né? Aqui nós estamos cercando aqui o primos em 6. Aqui o primos em 7. E aqui no finalzinho, se vier 8 primos, tá? É raro, mas costuma acontecer, ok? No mesmo caso do outro, pessoal. Vamos lá. Bem rapidinho, que eu já estou começando a ficar sem voz também. Aqui, ó, veio o padrão de 6 primos, tá? Aqui nós estamos cercando 9 e 8. Então, ele não se encaixaria aqui dentro, tá? Aliás, pessoal, perdão. Como veio o padrão de 6, aqui, ó, aqui temos padrão de primos, tá? Aqui, ó, aqui o padrão de 6 bateu aqui, ó. Se eu acertar o restante das dezenas dentro aqui, ó, das 9, nós vamos pegar aqui, ó, justamente nesse jogo aqui, ó, os 15 pontos. Vamos fazer com vocês na prática. Tem que acertar essas dezenas de azul. Olha lá, ó, 4, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 21 e 24. Aqui, pessoal, 15 pontos. Você vai notar que aqui, ó, várias premiações aqui de 14, 13 e 12 pontos, né? Fechou praticamente todos os jogos. E aqui da mesma forma, se eu tivesse acertado aqui dentro das 8, com certeza não vai pegar os 15, porque veio o padrão, né, dentro dos 6. Mas vai pegar uma grande premiação também, ó. Aqui, ó, pegou 3 jogos de 14, 21 jogos de 13, 21 jogos de 12 e nenhum de 11. Você vai notar aqui, ó, também pelas premiações. Tá vendo? Nós temos várias premiações aqui de 14 pontos. Então, esse aí é o fechamento que eu queria trazer para vocês, né? Novidade aqui do canal, para quem gosta da Loto Fácil. Lembrando sempre que aquele apostador quiser adquirir esse fechamento exclusivo, basta entrar em contato no zap na descrição do vídeo. Forte abraço para todos e fiquem com Deus.